Eu tenho praticamente certeza que você já ouviu falar em atividade delegada. Mas hoje, a gente, além de falar sobre a atividade delegada, vai mostrar exatamente o que é a atividade, como ela acontece e o que é preciso para que ela possa acontecer. Nós estamos recebendo aqui o Major Marcos Oliveira. Ele é subcomandante do 5º BPMI e está aqui conosco hoje para a gente falar sobre esse assunto. Tudo bem, Major? Olá, senhor. Uma Tudo satisfação bem? muito Satisfação grande é tê-lo toda conosco. minha. Começar do início, né? Sim. Todo mundo já ouviu falar em atividade delegada, Sim. mas nem sempre o pessoal de casa está sabendo exatamente o que vem a ser essa atividade, como ela pode acontecer. Sim. E quem realmente faz essa convocação. Então, a atividade delegada, na verdade, são mecanismos originariamente do município, em que a quem compete a fiscalização, e eles delegam para a Polícia Militar essa fiscalização. Então, através de convênio que é realizado com a Secretaria de Segurança Pública, a gente tem a possibilidade, então, de designar esses policiais que são voluntários e são remunerados, logicamente, pelas horas em que eles atuam em função do município, em razão do município, e isso, além de exercer essa atividade administrativa, eles têm a oportunidade, então, todas as vezes em que eles vão até um estabelecimento comercial, eles vão até um determinado local para exercer essa função administrativa, lógico, e atentando contra a própria segurança, né, atento à própria segurança, os policiais, eles exercem sim a atividade de polícia ostensiva, preventiva, que é basicamente também uma das preocupações e intenções quando se fala efetivamente em atividade delegada. Quer dizer, o município entra com a parte de remunerar essas horas e dar refeição ao policial, e o policial, na folga dele, vai atuar em benefício do município? É assim que funciona? O município ele remunera essas horas, né, ao policial. E, logicamente, isso tem um retorno para a municipalidade, tendo em vista as fiscalizações que são exercidas pelo policial. Então, você tem mais estabelecimentos comerciais fiscalizados, você tem, em relação ao comércio ambulante, você tem uma possibilidade ali de ordenar essa atividade. A questão da perturbação do sossego, que acaba afligindo a toda a população, você tem a oportunidade de designar policiais que possam ter uma atuação específica em relação a esse tipo de infração administrativa ou até mesmo criminal, para que você tenha uma situação melhor dentro da comunidade, uma situação de tranquilidade, uma situação mais ordeira, e dessa forma, logicamente, a gente sempre busca a qualidade de vida. Eu tenho a impressão que todos ganham, né? A cidadania ganha porque vai ter mais segurança. O policial militar que está na folga dele ganha porque nesses momentos, às vezes, ele costumava fazer uma atividade extra, um bico, e na realidade hoje ele tem uma oficialização da atividade, está atuando com farda, com todos os seguros naturalmente pertinentes à atividade, e ganha a cidade também, né, com um pouco mais de tranquilidade. E agora nós estamos vendo aí todas buscando também a tecnologia, né, o COI, e nós vamos falar sobre isso também, se o senhor permitir, sim, claro. porque é um meio de dar um pouco mais de tranquilidade à população, né? Na verdade, a atividade delegada para o município, aqueles municípios que eles têm uma condição financeira que possa realmente estar subsidiando, é bastante interessante, porque você tem uma possibilidade aí de aumentar o efetivo nos municípios, enquanto que a parte trabalhista, ela fica toda por conta, as expensas do Estado, né? Então, o Estado é que acaba arcando com essas despesas. E compete ao município somente o pagamento dessas horas. Alguns municípios, como é o caso de Taubaté e agora Pindamonhangaba, aderiram a uma inovação em termos de Estado e já estão adquirindo também viaturas locadas que vão auxiliar no trabalho da atividade delegada. Isso é imprescindível, é importantíssimo, porque você tem aí, então, a possibilidade de dar uma maior mobilidade a esses policiais, uma maior abrangência a esses policiais, onde eles podem atender um número maior da população,
fazendo as fiscalizações administrativas, como eu já disse, mas sem perder o foco também do policiamento ostensivo preventivo. Então, você pode, dessa forma, atender, inclusive, a zona rural dos municípios, enfim. É uma forma, a meu ver, inteligente de você também estar propiciando, aumentando o aparato policial nos municípios e tendo um retorno para a administração, que é, como eu disse, essa fiscalização daquilo que é de competência originária do município, que às vezes ele não tem funcionários suficientes para poder exercer essa fiscalização. E sem a qualidade, né? Porque ele pode até ter funcionário, mas poder de polícia quem tem sem a qualidade, eu diria até mais ainda, né? Com um custo muito menor do que você ter realmente um funcionário fixo a essa disposição. Agora, um outro detalhe também que a cidadania precisa ser esclarecida para se sentir mais segura, comandante, é realmente como esse policial vai ser compensado no seu descanso, né? Porque ele pode vir já cansado de uma atividade e vai partir para uma outra na parte da tarde, perde o descanso dele. Tem alguma forma dele recuperar isso aí fisicamente? Olha, na verdade a gente tem uma preocupação ainda com isso, por isso a gente estabelece um número mínimo de horas, um mínimo de 8 horas a 12 horas, para que ele possa iniciar a sua atividade delegada, desculpa, para que ele possa iniciar a atividade delegada e também o mesmo período de descanso para que ele retorne então à sua atividade na Polícia Militar. E também estabelecemos o limite de 80 horas mensais. Então, esse policial, ele não pode, por mais que ele tenha vigor físico, ele tenha disponibilidade, às vezes até no período de férias, licença-prêmio, ele tem essa disponibilidade, ele não pode executar ou exercer mais que 80 horas mensais. A gente tem, sim, essa preocupação de que, realmente, o fato dele estar exercendo essa atividade delegada e mais as horas pela Polícia Militar, executando os serviços pelo Estado, que isso não venha a trazer nenhum prejuízos físicos ou até mesmo em relação ao convívio social e familiar desse policial. Agora, eu tenho a impressão que são pessoas especiais que são chamadas para esse duplo horário, né? Porque eu tenho notícia de uma situação meio delicada em Taubaté, ali perto da área do Corpo de Bombeiros, uma zona reconhecidamente tida como prostituição, que depois da atividade delegada a coisa melhorou, embora não possa haver proibição ao trabalho, pelo que diz respeito à Constituição brasileira. Vou lhe pedir para falar sobre esse assunto na volta da entrevista, já aqui. Olha, quem mora em Taubaté, ali perto do Corpo de Bombeiros, certamente está atento para a retomada aqui da entrevista, que é um assunto delicado, uma área de prostituição que foi muito combatida, mas com meios difíceis de ser realmente superado, porque a Constituição dá direito a todo mundo trabalhar, e não deixa de ser trabalho. Mas a gente fala sobre isso já, porque precisamos esgotar, Major, a questão do COI, né? O que significa o COI, como é que ele funciona? Disseram que aqui em Pinda está sendo instalado um equipamento que é igual ao da Disneylândia. O negócio é o supra-sumo. Não, é importantíssimo Vai buscar o bandido dentro do carro. Lá é importantíssimo esse material que estará sendo, essa ferramenta tecnológica que estará sendo disponibilizada aqui em Pindamonhangaba e também o COI de maneira oficial, já que ele já está em fase de implantação, mas já bem avançada. Nós já temos imagens, inclusive já nos auxiliou no flagrante nesse fim de semana. Está em teste, mas já está dando para ver o cara sem cinto de segurança dentro do carro. Claro. Ele tem esse objetivo, né? Então, o COI, basicamente, uma das primeiras situações em que ele submete a pessoa é o não anonimato. Então, as pessoas que têm essa intenção de praticar algum delito, praticar, enfim, alguma ofensa à salubridade, à tranquilidade pública, elas se valem geralmente do anonimato. Então, com as câmeras do COI, você tem essa oportunidade, então, de manter essa vigilância nas ruas, e isso faz com que você já tenha inicialmente uma diminuição no crime. Então, a questão do furto de veículo, a questão do roubo,
a questão do roubo de veículo, você tem inicialmente já a possibilidade de uma queda por conta dessa vigilância destacada do COI. Tolerância zero. Tolerância zero, afinal de contas você tem ali não só as imagens, como também a possibilidade de imediatamente acionar a viatura da Polícia Militar, já passando para os policiais as características físicas dos indivíduos, os veículos eventualmente que eles estiverem se utilizando, e o policial ele vai ter então uma intervenção mais cirúrgica, a possibilidade de efetuar uma prisão em flagrante. Caso isso não seja possível, essas imagens elas serão utilizadas pela Polícia Civil para a localização desse indivíduo e, a partir daí, a responsabilização penal que a lei determina e possibilita. Nós temos um caso bastante emblemático em Taubaté, onde o COI mais a atividade delegada ele vem diminuindo de forma assintosa os crimes no município, principalmente furto de veículo, roubo de veículo, o roubo propriamente dito, que são os crimes contra o patrimônio. Celular também, né, Major? Celular é uma praga com esse negócio. Celular, realmente. A gente agora tem um outro viés que é de fiscalização em relação ao celular, que é a questão do e-mail. A gente pede até para as pessoas para que tenham anotado esse número, e os policiais, durante as rondas, eles têm a possibilidade também de, encontrando alguém em atitude suspeita, e se ela estiver na posse de um celular, fazer a verificação do e-mail e também ter a possibilidade aí de saber se aquele celular é fruto, né, de furto ou roubo. Ou seja, essa tecnologia do COI, ela tem realmente esse condão, ela tem essa possibilidade de ampliar ainda mais a questão da segurança, os olhos da segurança pública, e com isso você ter a possibilidade de estar, então, determinando a viatura para que ela tenha uma atuação, os policiais tenham uma atuação mais cirúrgica, mais precisa, né? Você que é de Taubaté e está aí esperando a gente falar sobre o assunto que eu fiz até chamada, né? Vamos falar agora sobre isso. Ali na área do Corpo de Bombeiros costumava se reunir uma turminha que vende o corpo. Sim. E muita gente reclamando e tal. Agora deu uma diminuída. Já é reflexo de atividade delegada, de alguma coisa, de convencimento às senhoras que ficam ali nessa prática, porque pela Constituição pode ser inibido o trabalho, não deixa de ser trabalho, embora seja um trabalho, né, meio censurado. Censurado, né? Pela comunidade, né? Realmente, a gente tem ali uma situação em que você não pode ter uma intervenção no sentido de proibir, de impedir que elas exerçam essa atividade. Afinal de contas, não há crime na prostituição em si, somente a exploração da prostituição, o lenocínio, né? Uhum. E aí, o que a gente faz? A nossa estratégia é justamente ter então a intervenção em relação ao cliente. Então, o fato das viaturas estarem posicionadas, o fato das viaturas estarem ali circulando, você tem com isso a inibição do cliente, né? O constrangimento do cliente. Alguns locais onde esses clientes paravam para poder negociar, né, o produto, enfim, o seu intento, foram colocadas placas de proibido parar e estacionar, e com isso você tem, então, a possibilidade, inclusive, de fazer alguma autuação de trânsito nessas pessoas, até porque o local realmente trazia algum tipo de prejuízos à locomoção, ao ir e vir de outros veículos e de pessoas. Então, foi feito dessa forma para que a gente, então, diminuísse esse tipo de atividade. E o grande problema ali é que algumas praças, inclusive, que eram frequentadas por senhoras, por crianças, isso já não acontecia mais, porque as prostitutas haviam tomado conta. Hoje você já tem uma outra realidade. Hoje essas praças elas foram devolvidas à população, a quem realmente a gente tem interesse que possa estar fazendo uso, né, desse espaço. Quer dizer, dentro da lei, mas com a expertise do comando, foi possível reduzir e dar até um ar de tolerância à situação. E também a gente tem algumas situações de algumas dessas prostitutas, né, ou até mesmo de homossexuais que também
exerce esse tipo de atividade ali naquele local, eles também têm um viés voltado ao tráfico de drogas. Isso também a gente combate, a gente faz as fiscalizações, a gente faz as abordagens necessárias para poder, então, estar detectando esse tipo também de comportamento, que aí sim, aí é crime, aí a gente tem a oportunidade de conduzir para a cadeia para que possa, então, responder pelo crime praticado. Eu quero agradecer o Major Marcos Oliveira, não só pela entrevista, mas também pela forma elegante que a Polícia Militar vem desenvolvendo e garantindo segurança para a população e também respeitabilidade para as áreas da nossa região. Muito obrigado, parabéns, por favor, leve ao nosso comandante, né, esse reconhecimento nosso aí pelo trabalho que a Polícia Militar do Estado de São Paulo desenvolve aqui no Vale do Paraíba. Obrigado. Eu que agradeço.